Olá, bom dia! Já está no ar o Bem Viver, o nosso encontro semanal que aborda temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje aqui no Bem Viver nós vamos falar sobre o tema infertilidade, um problema de saúde que tem acometido tanto homens quanto mulheres. Segundo a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, cerca de 8 milhões de pessoas podem ser inférteis no Brasil. Aqui no estúdio nós temos a especialista em reprodução humana, que vai esclarecer mais detalhes sobre esse assunto e dizer quais são as opções de tratamento disponíveis para viabilizar a realização do sonho de ter um filho. Seja bem-vinda, doutora Magda Monteiro. Bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês. É uma honra, uma satisfação enorme ter você aqui conosco, que vai esclarecer aqui para os nossos telespectadores sobre esse assunto, que é um problema de saúde pública, né? Nós estávamos conversando já a respeito disso e tem afligido muitas famílias, né? Muitos casais. Exato. E temos muitas perguntas, muitas dúvidas, então vamos lá que o bate-papo hoje vai ser longo. Doutora, fala aqui para a gente iniciar a entrevista. Quando que a pessoa ela deve suspeitar que há algum problema de infertilidade, algo que esteja dificultando esse casal de engravidar? Isso, é super importante, né? Primeiro, os casais ficarem atentos às tentativas. Existe um tempo, né, que consideramos de tentativas para engravidar. Então, aquele casal que está tentando engravidar por mais de 12 meses, é realmente um tempo importante para salientar e se atentar a procurar o especialista. A gente fala que é muito de acordo com a idade. Casais em que a mulher tem acima de 35 anos, com 6 meses a gente já inicia a investigação dessa infertilidade. Infertilidade é muito importante a gente lembrar que, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma doença do aparelho reprodutor, tanto feminino quanto masculino. Então, precisamos sim de uma avaliação técnica e de uma investigação, caso aconteça esse tempo de tentativas. E como que é feita essa avaliação da infertilidade feminina e da masculina? É uma avaliação específica, então existem exames laboratoriais, né, exames hormonais, tanto no homem quanto na mulher, que faz todo o apanhado de avaliação. Na mulher, a gente tem exames específicos, como avaliação anatômica, a gente vai estudar, né, as principais causas de dificuldade em engravidar, como as obstruções da trompa uterina, que é um canal de comunicação, onde o óvulo é fecundado, né, pelo espermatozoide. A gente tem exames de avaliação uterina e no homem o espermograma. O espermograma é um exame extremamente importante porque a infertilidade ela também é masculina. Nós consideramos a infertilidade conjugal. Por isso que na nossa avaliação do dia a dia no consultório é com o casal. Metade dos fatores, as causas são masculinas, metade são femininas. Então a gente tem realmente uma incidência grande nos dois. Então precisamos realmente avaliar o casal. E quais são os tipos de infertilidade que existem, doutora? Então, principalmente, a gente tem dois tipos de infertilidade: infertilidade primária e secundária. A primária é quando aquele casal não tem filhos, nunca teve filhos. E secundária é quando eles têm um filho e estão na tentativa de mais de 12 meses de engravidar e não conseguem. E quais são as principais causas de infertilidade feminina? É super importante isso, porque a principal causa na mulher é quando ela não ovula. Então, em primeiro lugar, falta de ovulação. Quando a gente tem uma falta de ovulação, normalmente a gente não tem menstruação. Então, são aquelas mulheres que têm ciclos muito longos. Então, tem uma menstruação, demora muito, 1, 2, 3 meses para menstruar. Então, a gente está tendo, a princípio, um cenário de anovulação, ela não está ovulando. É o primeiro lugar, né, das causas da infertilidade feminina. O segundo, como eu falei, são as obstruções tubárias, onde a gente tem a obstrução da comunicação, onde não há o encontro do espermatozoide e do óvulo. A terceira, que é muito importante, inclusive a gente tem as campanhas de março, né, amarelo, que é a endometriose, que é um problema de saúde da mulher, que realmente afeta a fertilidade. E a gente tem cada vez mais encontrado nessas pacientes que estão tentando há 1, 2, 3 anos engravidar endometriose. Então é super importante a gente falar sobre isso. E as causas da infertilidade masculina?
A infertilidade masculina mais comum hoje é a varicocele, que são as alterações dos vasos sanguíneos do testículo. Isso altera não só a qualidade, mas a quantidade da produção do sêmen. A gente tem também causas imunológicas, infecciosas, e o que mais abordamos no dia a dia é a saúde masculina. Então, os bons hábitos, né? Os homens que não fumam, não bebem, se alimentam melhor, têm uma qualidade de fertilidade melhor. Então você já iria tocar no assunto que eu iria perguntar, em relação a se tem algum hábito que pode interferir na infertilidade. Sim, tem sim. Nós sabemos hoje, através das avaliações e dos artigos científicos, dos estudos científicos, que o hábito é muito importante. Eu sempre foco no dia a dia na saúde do casal, porque a gente sabe que a nossa saúde é passada pela saúde dos nossos filhos, né? É um legado que a gente deixa. Então, isso já começa nesse perfil. Então, alimentação como açúcar, gordura, são altamente oxidativos, tanto para o óvulo quanto para o espermatozoide. O tabagismo, o álcool. Então, quando a gente fala de saúde, é saúde alimentar, atividade física para diminuir esse estresse oxidativo. A oxidação é a liberação de radicais livres que impedem uma qualidade na produção desse óvulo e desse espermatozoide. Então, se a gente come bem, faz atividade física, a gente tem uma qualidade melhor. Isso já é provado cientificamente. Então, precisamos ter bons hábitos. E a obesidade, ela pode contribuir para a infertilidade? Sim, a obesidade tanto no homem quanto na mulher. Na mulher, a gente tem a obesidade, a princípio, com um desequilíbrio hormonal. A gente sabe, né, que a obesidade, a gente tem um desequilíbrio na produção de alguns hormônios. Essa paciente passa a ter dificuldade na sua ovulação, tem um problema que chama resistência insulínica. Essa resistência insulínica que provavelmente é encontrada em pacientes que têm ovário policístico. Então, isso tudo, né, com a obesidade, a gente tem esse cenário e a gente começa a ter baixa produção de óvulos, o óvulo ele sai com baixa qualidade. No homem, como eu falei, a oxidação, né, da gordura, do aumento de peso, vai para o sêmen e a gente tem baixa qualidade do sêmen também. E uma situação interessante é que as mulheres que são obesas, né, que têm o diagnóstico de obesidade, elas têm mais chance de abortamento. Nossa. Então, não basta estar só grávida, a gente tem que ter uma saúde nessa gestação. Então, a gente tem uma diminuição do receptor de implantação do embrião. Então, para você ver, então, além de ter dificuldade de engravidar, a gente tem dificuldade de implantação na obesidade. E a orientação que a gente faz é que a mulher, principalmente a mulher, tem uma perda importante aí em torno de 5 a 10% do seu peso. Não precisa se preocupar em ter grandes perdas ou mudar a vida completamente, mas só o fato de iniciar essa mudança, a gente já tem uma melhora muito grande nesse perfil. A doutora aqui então já relatou diversas causas, né, que podem contribuir para a infertilidade e nós já vamos chegar já nas etapas, né, as opções de tratamento, mas como é importante uma avaliação, né, uma consulta para conhecer todo esse histórico, né, e algumas causas, pelo que eu vi, podem ser tratáveis, preveníveis, né, com suplementações, ou algum tipo de intervenção. Então, até para direcionar e ver o que pode ser feito antes de chegar na intervenção mais avançada, podemos dizer. Exato, que é a prevenção, né? Que é a prevenção. Por isso que a gente está sempre orientando a mulher, principalmente, a procurar o ginecologista, as informações mais específicas, para que esse tempo não passe. Eu falo que nós mulheres, a gente tem um reloginho biológico. Depois dos 35, a gente começa a encontrar um pouco mais de queda, de perda de fertilidade. Então, a mulher que começa, né, suas avaliações logo cedo, elas têm um contato mais cedo com os médicos, né? Então, a gente tem mais informação em relação a isso. É muito importante. Doutora, é mito ou verdade? O uso da pílula anticoncepcional pode causar infertilidade? Ótima pergunta. É um mito. Muitas, né, mulheres, elas se preocupam em relação a isso. Começam a menstruar e aí começa a sua vida sexual e começa realmente o uso do anticoncepcional ali, uma média entre
20, né, 18 a 20 anos. E aí ela vai tentar engravidar aos 35, então são 15 anos em uso de anticoncepcional. Isso é um mito, o anticoncepcional não muda a reserva ovariana, não altera os folículos, não altera a produção ovulatória, ele apenas faz um bloqueio no eixo de produção hormonal. Então, uma vez que você para, retorna a fertilidade normalmente, então não se preocupe em relação a isso. Mesmo dizendo que eu usava o anticoncepcional e fiquei 6 meses sem engravidar, porque o remédio ainda estava circulando no corpo. Isso. Essa história, então, não, porque ela até então não estava ovulando, o corpo dela ainda não voltou a funcionar como era antes. Isso, como eu falei, né? Tem pacientes, né, mulheres mesmo que elas, porque dependendo do uso do anticoncepcional, a gente tem um bloqueio maior, né, da produção ovulatória ali dos ovários. Então, tem mulheres que ficam bloqueadas 3, 4, até 6 meses. Mas lembrando, 6 meses na tentativa sem o anticoncepcional ainda não é infertilidade. A gente precisa esperar 12 12 meses. meses. Então, nesse tempo, o bloqueio já diminuiu e a ovulação já aconteceu. Então, não se preocupem. A gente tem um tempo maior de bloqueio em algumas pacientes, mas esse bloqueio ele é transitório. Doutora, você chegou a mencionar aqui sobre que mulheres com mais idade, elas tendem a ter um problema de infertilidade. Explica um pouco mais essa questão do fator idade. Você chegou já a adiantar a questão da produção, né, dos hormônios que vão caindo. Fala um pouco mais para que as mulheres entendam um pouco mais sobre isso. Isso, é importante a gente lembrar o seguinte, sempre quando a gente fala de reprodução, de fertilidade, nós focamos muito na idade da mulher. A idade da mulher é o principal fator de avaliação e de prognóstico, de evolução dessa fertilidade. Por que que isso acontece? Porque nós, quando a gente está dentro do útero da mãe, nós já temos uma queda de produção, ou seja, a gente tem uma produção e uma atresia. Os óvulos e os folículos, eles vão fazendo um processo de morte fisiológica. Então, a gente já nasce desde a vida intrauterina com esse processo fisiológico. Então, a gente nasce com milhões de folículos, onde vai dar origem aos óvulos. Quando a gente tem a primeira menarca, que é a primeira menstruação, esses óvulos já estão fazendo o processo de degeneração fisiológica. Imagine, toda a menstruação, a gente tem uma perda de em torno de 1.000 folículos. Então, a gente nasce com milhões, cada menstruação por mês, a gente tem uma perda de 1.000. Quando chega aos 35 anos, que é o ponto-chave da fertilidade da idade da mulher, a gente tem uma queda importante. Então, quando a gente tem a mulher aos 40, ainda mais. Então, quando a gente mostra alguns gráficos, a gente tem uma queda. É importante até uma visualização, porque a produção ela realmente vai diminuindo. E não só na quantidade, na qualidade. Porque depois dos 40 anos, o óvulo, quando a mulher ovula, não sai com tanta qualidade, porque tem um fator que chama aneuploidia, que são erros genéticos. Então, tem mulheres que às vezes engravidam e abortam, porque na hora da fecundação existe um processo de um erro genético. Isso acontece na maioria das vezes em mulheres acima de 40 anos. Então, por isso que a gente tem a função no dia a dia como especialista de não só entender aquela rotina da mulher, porque hoje a mulher está deixando para engravidar mais tarde. Né? Então, são mulheres que estão no ambiente de trabalho, no mercado, né? Vão fazer seu mestrado, doutorado, vai fazer sua faculdade e vai postergando a maternidade. Então, a gente pede para realmente ter um cuidado maior a partir da idade. Depois dos 35, a gente chama mais atenção para isso. Nossa, esse ponto muito interessante de deixar para mais tarde, porque coincide com os fatores da idade, da produção dos hormônios, da qualidade, da quantidade, e aí acaba que reflete nessa situação. Exato. E ter que buscar ajuda, perda natural, né? Que é natural, Exato. mas que vai ter que recorrer à ajuda por todos esses fatores, né, que foram mencionados. Exatamente. E a mulher que ela fez a laqueadura, ela consegue engravidar? Isso é curioso, porque não mais hoje, mas há uns 10 anos atrás, a gente tinha mais procedimentos de laqueadura em mulheres jovens. Então, eu já encontrei muitas vezes, né, durante a minha vida de trabalho, mulheres de 20, 22 anos com 3 filhos e com laqueadura. Não.
Então, a gente tem, se a gente pensar bom, vamos botar um limite de 35 anos, 20 para 35 são 15 anos de fertilidade. Às Uhum. vezes a mulher casa de novo, tem outros projetos de vida e quer engravidar de novo. Uhum. Então, a laqueadura ali é um método definitivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa abordagem, porque não é desfazer a laqueadura. A gente tem alguns aspectos, porque muitas pacientes perguntam, doutora, eu posso desfazer a laqueadura? Eu fiz a laqueadura, eu posso refazer. Uhum. A gente sabe que não é assim, porque a gente pode refazer a laqueadura dependendo do método que foi feito. Quando a gente tem o corte, retirada da trompa, a gente perde o caminho, como eu Uhum. falei, da Entendi. fecundação. Então, normalmente, a gente tem a possibilidade da gravidez através da fertilização, que a gente não precisa da trompa Uhum. laqueada. Então, tem a possibilidade, mas não fazendo tanta reversão, mas a fertilização. E o homem que fez a vasectomia, ele pode ser pai? Sim, pode ser Pode. pais. O que a gente mais encontra é também essa dúvida. Muitos homens que fizeram a vasectomia, que é o método definitivo, né, de esterilidade, Uhum. né, de ausência de fertilidade, foi uma decisão muitas vezes consciente, mas Uhum. muda, né? O tempo vai Uhum. passando e os homens podem querer ter mais filhos. A gente tem também o procedimento de reversão da vasectomia. Esse procedimento ele é mais palpável, ele tem um resultado melhor do que a laqueadura, Uhum. principalmente em homens que tiveram uma vasectomia recente. 1, 2, 3 anos, a gente consegue reverter e a gente tem um aumento da fertilidade. Uhum. A vasectomia nada mais é do que obstruir o caminho do Uhum. sêmen na hora da ejaculação. Temos a fertilização também como opção quando essa reversão não dá certo. É uma opção É quando uma não. Uma opção que a gente opção. tem. Uhum. E quais são os exames feitos para detectar, constatar a infertilidade? A infertilidade, a gente tem alguns exames, como eu mencionei anteriormente. Primeiro tempo de tentativa, né? Então, quanto mais tempo passar, mais dificuldade aquele casal tem. E a gente precisa descobrir o que está acontecendo, tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente tem os principais exames, como eu falei, exames de sangue laboratoriais, a esterossalpingografia para ver a trompa, a ressonância magnética para ver a endometriose, Uhum. no homem o espermograma. Então, são os principais exames que a gente tem de avaliação. E quais são os tratamentos que existem para as pessoas inférteis? Quais são as opções disponíveis no mercado? Bom, as opções elas estão de acordo a cada casal, né? A proposta do tratamento ela é individual, não significa que aquele casal tem que seguir aquele caminho. Uhum. Então, nós dividimos em dois aspectos, em baixa complexidade e alta complexidade. Baixa complexidade é aquele casal que a mulher tem apenas um problema de ovulação ou um sêmen alterado, né? Que a gente fala. A gente pode partir para o coito programado, que são aquelas relações programadas estimulando o ovário, ou através da inseminação uterina. É importante falar a diferença de inseminação e de fertilização, porque a fertilização já é alta complexidade. A inseminação é quando a gente introduz o sêmen dentro do útero. A fertilização é quando a gente usa o sêmen para fecundar o óvulo no laboratório. Uhum. Então, a inseminação é algo um pouco mais simples, né, onde a mulher está ovulando e a gente permite a passagem daquele sêmen. A fertilização é realizar a fecundação no laboratório e o surgimento do embrião para depois a transferência dentro do útero. E na sua prática de trabalho, qual é a técnica que você mais utiliza? Olha, hoje a gente tem em torno de 50% a 60% dos nossos casais com as técnicas de baixa complexidade. A Uhum. gente consegue, né, é mais acessível, é mais rápido e a gente consegue que esses casais consigam engravidar na baixa complexidade. Quando a gente realmente tem fatores mais complexos, a gente vai para a fertilização, que é um procedimento que aumenta a chance do casal de engravidar, dependendo do fator de infertilidade. É um procedimento Uhum. extremamente importante, bem indicado e bem resolutivo quando ele é bem indicado. Uhum. Doutora, quais são as etapas que envolvem o processo da fertilização in vitro? Bom. Então, a fertilização a gente pode resumir nas seguintes etapas. A gente vai simular a natureza, eu falo. A gente vai Uhum. simular o ciclo menstrual.
Então, vou fazer com que essa mulher ovule mais óvulos. Então, nós indicamos o uso de medicações injetáveis subcutâneo no período de 10 a 12 dias, para que a gente consiga que esse ovário produza mais folículos e mais óvulos. Com esse ovário produzindo mais folículos e mais óvulos, a gente tem um momento ideal para isso. Nós vamos no centro cirúrgico, né, um procedimento rápido com sedação. A mulher é colocada em posição ginecológica e aspirado o óvulo dentro desse folículo. Né? Realmente o óvulo ele está dentro do folículo, então a gente aspira esse óvulo e faz através da ejaculação do homem no laboratório a fecundação no microscópio. Então a gente tem o microscópio e faz a fecundação do óvulo e do espermatozoide. Esse é um processo, resumidamente, que acontece na fertilização. E a gente tem alguns processos nessa fertilização que são as biópsias embrionárias, né? Para a gente ver se esse embrião tem alguma malformação genética. Isso a fertilização traz como uma oportunidade para esses casais. É possível, então, analisar esse embrião antes de fazer a implantação? Sim, perfeito. A gente analisa esse embrião e exclui as doenças genéticas desse embrião. Claro que não é para todos os casais, a gente tem indicação específica para isso, mas é um procedimento extremamente viável, seguro e que a gente tem bons resultados quando a gente tem embriões saudáveis. E existe um controle desse processo, ultrassom, para primeiro acompanhar a ovulação dessa paciente? Como seria esse acompanhamento? Como eu falei, o uso das medicações para que essa mulher produza mais óvulos, o controle é através da avaliação ultrassonográfica. Então, essa mulher vai no consultório a cada 2 dias para a gente observar o crescimento desse ovário, o crescimento desses folículos. Eu sempre dou um exemplo, é como se a gente tivesse adubando o solo para que a árvore cresça e dê frutos. Então a gente vai medindo esses frutos, vai vendo a quantidade da produção desses frutos para depois a gente fazer a coleta deles. E quantos embriões podem ser transplantados, transferidos, podemos dizer, nessa paciente? Hoje, né, isso vem mudando ao longo do tempo, mas a partir de 2021, o Conselho Federal de Medicina, ele propõe que até os 37 anos da mulher, a gente pode transferir 2 embriões. Depois dos 37, 3 embriões. Quando a gente tem um embrião, como eu falei, biopsiado, um embrião estudado geneticamente, a gente tem a função de transferir apenas um de cada vez, independente da idade. Essa idade, a transferência de 2 ou 3 depende, não são embriões que não foram biopsiados, né? E aí a gente transfere 2 se for até 37, depois 37, 3. Então não é padrão ele ser ter a biópsia? Não é padrão. Não é padrão. Depende da causa. Se, por exemplo, o casal tem alguma doença genética que precisa ser estudada, se a mulher ela teve mais abortamento, se tem falha de implantação, a idade da mulher, porque, como eu falei, o óvulo às vezes tem um erro genético, a neoploidias, então acima de 40 anos a gente indica a biópsia do embrião, porque tem mais chance desse embrião ser geneticamente alterado. Então a gente tem essas indicações, não é para todo mundo. Mas se ela tiver o desejo de ter gêmeos, quer ter 2 filhos, pode? Ela tem essa opção ou não? A reprodução, a fertilização traz mais essa oportunidade, né, de chance da gemelaridade pela transferência dos 2 embriões, por exemplo. Então a gente aumenta a chance do gemelar. Tem pacientes que querem, que desejam e a gente vê as possibilidades para isso. E qual é a probabilidade desse tratamento ser bem sucedido? Bom, a probabilidade depende de vários fatores. Primeiro, idade. Você vê que durante toda a entrevista a gente está aqui falando da idade. Quanto mais idade, quanto maior a idade, menor chance, né? Mas não quer dizer que é algo absoluto. A menor chance, é porcentagem. Nem sempre a mulher vai seguir aquele caminho. Mas a gente tem também o tempo de infertilidade. Quanto maior o tempo de infertilidade, menos chance. E o fator que está causando aquela infertilidade. São os 3 principais fatores.
Existe alguma complicação, chance de complicação para o bebê ou para a mãe com a inseminação? A Com gente a fala FIV? muito quando é gemelar. Quando Ah, tem dois, né, dois embriões implantados, uhum, a gente aumenta a chance de prematuridade. Então, por isso que hoje na reprodução a gente tem a tendência de fazer a transferência de um embrião de cada vez, que a gente fala, uhum. para a gente diminuir o risco dessas mulheres de terem intercorrências durante o pré-natal, durante a gravidez. Mulheres na menopausa, elas são candidatas a tratamento reprodutivo para engravidar? Então, isso é interessante, porque hoje muito, como a gente falou, né, postergar a gravidez. Uhum. Então, tem mulheres jovens que entram na menopausa, por exemplo, menopausa por insuficiência ovariana, tem mulheres com 40, 41 anos entrando na menopausa. Então, a gente tem alguns caminhos na reprodução que facilitam a realização desse sonho. Mas quando a gente encontra esse cenário, o ovário não está produzindo óvulo. Uhum. Então a gente tem realmente, eu falo que é uma pausa. Então a gente pode encontrar uma situação de óvulo doado, ovo doação, Uhum. né? A gente realmente utiliza óvulos de outras mulheres para poder fazer a fecundação e implantação do embrião. E quando pensar em congelamento de óvulos? Quando que a mulher deve pensar nessa alternativa? Perfeito. A gente tem um lema: trintou, congelou. Então, a partir dos 30 anos, a gente orienta a seguir a rotina do acompanhamento ginecológico. Caso tenha a vontade a partir dos 30 anos, é o que a gente aconselha. Quanto antes, melhor. Porque, como eu falei, além da quantidade de ovos, a qualidade é muito melhor. Uhum. Então, até os 35 anos, essa mulher, ela pode e deve congelar se ela não pensa em engravidar nos próximos 5, 10 anos. E por quanto tempo pode ficar congelado esses O óvulos? óvulo ele pode ficar congelado em tempo indeterminado. Não tem Não um tem? tempo. Hoje a tecnologia para congelamento de óvulo está bem avançada. Então a gente tem segurança nesse congelamento. Podem ficar tranquilos em relação a esse tipo de procedimento. Tem um limite mínimo do número de óvulos congelados? O quanto a gente tiver, melhor. A gente tem, a gente usa um número em torno de 10 a 15 ovos, a quantidade, que é uma quantidade boa, Uhum. né, de reservar. Entre 10 a 15 mesmo. Existe alguma idade limite para realizar o congelamento? Não existe idade de limite. Eu já congelei na minha prática clínica em mulheres de 42, 43 anos, então não tem limite. Lógico, o ideal é quanto antes, mas a gente sempre vai postergando. Não, vou esperar mais um pouquinho, vou esperar mais um ano. Então, Uhum. quem tem o desejo, não postergue, deixe congelado. Preservar a fertilidade é um bem que a gente faz para a gente. E mesmo que não use no futuro, não queira usar, descarta, não tem Uhum. problema. Pode descartar, então, Pode não tem descartar o problema. óvulo sem problemas. Doutora, tem uma pergunta aqui que ela é bem polêmica, né? Muitas pessoas acham, têm uma ideia equivocada, ou se existe em outro lugar no país, eu não sei, no Brasil. Mas é verdade que não pode escolher o sexo do bebê aqui no Brasil? Não pode escolher se é menino ou menina? Não pode? É verdade. O Conselho Federal de Medicina, ele proíbe a seleção do embrião pelo sexo. É claro que sempre tem essa curiosidade, né? Uhum, Posso escolher, já que eu vou fazer a fertilização, posso escolher? Não. uhum, A indicação é para doenças ligadas ao sexo. Aí eu posso sim. fazer a seleção. Então, tem mulheres que por doenças genéticas não podem engravidar de meninos, tem que ser sempre menina. Aí no procedimento eu vou fazer a biópsia embrionária Uhum, para fazer a sexagem desse embrião. uhum, Aí sim. Tem outros países, como Estados Unidos, que tem uma legislação um pouco mais flexível, que dá para escolher, mas através da biópsia, né? uhum. Então, tem outros tipos de indicações, mas tem uma liberdade maior. Aqui no Brasil não, é contraindicado mesmo. E a mulher que já se submeteu à FIV, né, que é a fertilização in vitro, e ela não quer mais utilizar os óvulos, ela pode doar esses óvulos? Ela pode doar. Ela Pode? pode doar para outros casais ou para estudo. Ah, Pode interessante. doar. Porque ela já não vai. Embrião também. Embrião também? Embrião também. E nesse caso de doação, é realizado todo um estudo antes Exato. Mas a pessoa que vai receber, ela pode escolher as características? Não, as características não podem ser escolhidas. Quem vai selecionar as características físicas Uhum, e de saúde, né, desses uhum, óvulos ou embriões
é a equipe médica. Hoje, a doação de óvulos no Brasil é uma doação voluntária, sem fins lucrativos e anônima. Então, a mulher que está recebendo esses óvulos, hoje a gente tem uns bancos de óvulos no Brasil, não conhece e não sabe realmente as características dessa mulher que doou. A gente tem outro tipo de doação, que é a doação compartilhada. Né? Em um mesmo ciclo de fertilização, a mulher que tem mais óvulos, ela doa para outra mulher que vai fazer, nesse caso, vai pagar, vai custear o tratamento da outra mulher, compartilhar esse tratamento. Hoje é o mais comum, é o que mais a gente tem, que a gente faz, mas os bancos de óvulos, eles existem. Hoje, o Conselho Federal de Medicina, ele aprova o uso de óvulos, aí já não é anônimo, de parentes até de quarto grau. Então, tem mulheres que realizam o sonho de ser mães através da doação de óvulos de irmãs, de primas, às vezes de tias, sempre se atentar em relação à idade, né? Tem que ser mulheres jovens. Mas a gente tem isso, isso é muito palpável e muito real hoje na nossa prática. Doação até parentes de quarto grau. Falando em parentes, já existe alguma situação aqui no Brasil da mulher ela não poder gerar a criança e fazer com que uma parente ou irmã gere por ela? Sim, sim. Já? Entra nesse mesmo critério e a gente chama de útero substituição, que é o que a gente chamava antigamente de barriga de aluguel, né? Então é utilizado o óvulo, né? Se for dela, o óvulo dela com o espermatozoide do companheiro, do esposo, e feito o embrião e colocado no útero substituído, né? No útero de outra mulher. Mas isso só entre parentes. Mas essa questão da barriga de aluguel existe? Porque eu sei que fora do país tem. Existe, Mas aqui no Brasil, tem que ter vínculo. aqui tem que ter vínculo. No Isso, Brasil tem que ter vínculo. perfeito. Mas pagando para uma Não, pessoa, não. não tem, não. Só- Sem fins lucrativos Sem fim lucrativo. mesmo, exato. Doutora, manda um recado para quem tem interesse em conhecer mais a técnica de reprodução humana, né? Quem deseja ter um filho, qual o recado que você dá para os telespectadores? É importante sempre prevenção. Então, fazer prevenção da saúde, ir no ginecologista, buscar atendimento médico, um acompanhamento especializado, principalmente os casais que estão nessas tentativas. Eu sei que existem tentativas que são frustrantes, né? São casais que chegam para a gente depois de um tempo extremamente cansados, decepcionados. Eu falo que a mulher tem um sinal negativo, que é a menstruação. Todo mês, quando a menstruação vem, é uma negação. Tristeza, É triste, é cansativo, né? Então, quanto mais cedo procurar ajuda, informação, melhor. A gente consegue ajudar de uma forma mais decidida, mais específica. O acolhimento, ele é muito importante. Então, nós trabalhamos na reprodução, a gente sabe que os fatores emocionais, eles existem. Então, a gente está aqui também para acolher os casais. A frase que eu deixo, o pensamento que eu deixo é: não desistam, a gente só não consegue quando a gente desiste. Então, persista no sonho. Muitas vezes é um sonho. O sonho às vezes está difícil. Ele é um pouco mais difícil de ser conquistado, ele está mais longe. Mas se a gente percorrer o caminho, mesmo com muitos obstáculos, a gente consegue. Então, para realizar o sonho de ter filho, é só não desistir. Doutora, deixa aqui sua rede social para quem quiser acompanhar mais seu trabalho, ver como é a sua rotina. Pode deixar. Para qualquer informação ou acesso aos nossos atendimentos, a gente tem a rede social que é @matrizesclínica. E lá a gente tem toda a acessibilidade e estaremos ali aptos para ajudar vocês. Doutora, gostaria de agradecer imensamente pela sua presença, pelos esclarecimentos aqui, tá? Certamente tirou muitas dúvidas aqui dos nossos telespectadores, tanto homens quanto mulheres, até porque tem casais que vêm tentando, né? E a chance de ter o auxílio de tratamento vem aí com a reprodução humana, então vamos viabilizar, né? Temos como viabilizar. E queria agradecer por todos os seus esclarecimentos aqui a todos nós. Eu que agradeço a oportunidade. Só agradecendo também a você que ficou até o final dessa entrevista. E não se esqueçam que toda terça-feira, às 10h30, nós sempre teremos aqui algum tema
relacionado à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Muito obrigada.